Escrituras, mais uma aula ao vivo e hoje sobre anjos e demônios. Anjos e demônios, um tema sempre muito atual, né, sobre o qual muita gente faz perguntas e sobre o qual existem muitas dúvidas. Claro que a Bíblia fala a respeito disso, fala a respeito desses seres invisíveis, espirituais, poderosos, mas ela não fala tudo e permanecem alguns mistérios, porque a nossa única fonte de conhecimento sobre o reino espiritual é a Bíblia. E, portanto, quando ela não fala, nós não temos informação. Eu sei que tem muita gente que diz que já teve visão de anjo, já viu anjos, já falou com anjos. Tem gente que diz que foi ao céu, né, e voltou. Tem gente que diz que foi ao inferno e voltou, e lá viu os demônios e tudo. Nenhuma dessas coisas serve de fundamento para que nós conheçamos a verdade. A verdade está nas Escrituras Sagradas, a revelação de Deus para nós. E como o objetivo da revelação de Deus não é nos fazer oniscientes, mas saber o suficiente para a nossa redenção, para a nossa salvação, nós não temos todas as informações que gostaríamos a respeito dos anjos na Bíblia, mas nós temos o suficiente para poder formar uma ideia e saber quem eles são, de onde eles vieram, qual a natureza deles, qual a função deles, a questão dos demônios, a questão da possessão demoníaca, tudo isso nós vamos tratar nessa noite e fazendo como sempre fazemos, não é? Nos primeiros 30 minutos, nós teremos aqui a live ao vivo no nosso Instagram e depois nós iremos continuar dentro da nossa comunidade vivendoasescrituras.com.br. Se você ainda não conhece, faça uma visitinha e você é muito bem-vindo. Lá você tem meus cursos, você tem um fórum onde eu respondo diariamente as perguntas e os questionamentos. Nós temos publicações inéditas que você só encontra lá. Faça uma visita, vivendoasescrituras.com.br, e enquanto isso você aproveita essa live que nós estamos fazendo aqui a respeito de anjos e de demônios. Se você tem interesse em conhecer mais a comunidade, você pode escrever comunidade aí no chat e o nosso pessoal manda para você o link no direct para você chegar lá sem maiores problemas. Mas sempre eu peço desculpas pela garganta, né? Sempre meio rouco, né? Eu devia falar menos, né? E dar um descanso para a garganta, mas vai assim mesmo, né? Com a graça de Deus, nós haveremos de terminar essa live tudo certinho. Bom, o objetivo dessa aula vai ser explorar a teologia, podemos dizer assim, dos anjos e demônios. Existe um nome para isso na teologia, que é a angelologia, que é aquela seção da teologia sistemática que trata dos anjos e demônios. Então, a aula de hoje é sobre angelologia. Nós queremos abordar a origem, funções, descrições e relações dos anjos e demônios entre si e com Deus e também com os seres humanos. Esse tema, como eu disse, é muito importante, né? Porque nós queremos compreender a natureza e o papel dos anjos e demônios, porque isso vai ajudar a gente a fortalecer a fé, esclarecer a doutrina cristã sobre a intervenção divina e também a respeito de um assunto muito importante que é batalha espiritual. Muito bem, vamos começar com os anjos. E vamos nos perguntar a respeito da origem dos anjos. E é aqui que começa a nossa jornada com esse mistério. O que nós sabemos é que os anjos foram criados por Deus, eles não são eternos. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Esse linguajar de Paulo, tronos, dominações, principados, potestades, geralmente ele usa quando ele está falando dos anjos. Quer sejam os anjos bons, quer sejam os anjos maus. Mas são as expressões que ele usa para se referir a essa raça. E ele diz aqui que em Cristo eles foram criados, ou seja, Deus, através de Cristo, em algum momento, ele criou os seres angelicais, os seres angelicais. E o que é que eles são?
aqui nós recorremos a Hebreus capítulo 1, verso 14, onde está escrito: eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Aqui a gente aprende alguma coisa a respeito dos anjos. Primeiro, que eles são espíritos, ou seja, eles não têm corpos como nós. Eles foram criados antes de Deus nos criar a raça humana. Quando exatamente, em que momento da criação Deus trouxe os anjos à existência, nós não sabemos, mas foi antes da raça humana ter sido criada. Foram criados seres espirituais, eles foram criados no número já definido. Existem tantos anjos hoje quantos no dia em que Deus criou, porque anjo não procria, anjo não gera anjo, não tem anjo novo surgindo, nascendo, é o mesmo número que sempre houve. Então, são seres espirituais, não têm corpos, o número é definido, eles são servos de Deus, estão debaixo da autoridade de Deus, porque está dizendo que Deus os envia, e eles têm como função ministrar aos que hão de herdar a salvação. Ou seja, o objetivo dos anjos, a natureza deles e o propósito deles é como uma espécie de raça que foi criada para assessorar, ministrar socorro, ajuda à raça humana que foi criada à imagem e semelhança de Deus. É interessante que, embora os anjos sejam superiores a nós em muitos aspectos, nós temos uma coisa que eles não têm, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que quer que seja que isso signifique. E nós sabemos, é a marca da divindade, é a expressão mais acurada do ser de Deus, que é refletida em nós é mais bem refletida em nós do que na raça angelical. Ponto é esse, que em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia é dito que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós é que fomos. E os anjos foram criados como uma raça para ministrar, para servir, é a palavra que é usada aqui pelo autor de Hebreus, para servir àqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, aqueles que creram no Senhor Jesus, que foram perdoados, justificados, recebidos por Deus, adotados. Além de Deus nos mandar o Espírito Santo ao nosso coração, ele também envia os seus anjos para nos ministrar, para nos socorrer e nos ajudar. E aqui vem, então, a próxima pergunta. Em que sentido os anjos ministram? Ou seja, qual é a função deles? Para que é que eles foram criados? E aí a Bíblia nos dá algumas respostas. Primeiro, eles são mensageiros de Deus. É isso que a palavra anjo significa, angelos, na língua grega. E significa alguém que traz uma mensagem da parte de outro. Essa é a função primordial, ao que parece, dos anjos. Eles são mensageiros encarregados de levar as ordens de Deus e de executar as ordens que Deus determina. Nós temos aqui, talvez um melhor exemplo disso, é Lucas, capítulo 1, de 26 a 27, onde nós lemos no sexto mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel. Olha aí, aqui nós aprendemos que os anjos são seres pessoais, eles têm nomes, não é? Embora a Bíblia revele apenas o nome de 2, se a gente contar Satanás, Lúcifer, 3, embora a Bíblia revele apenas o nome de poucos anjos, não é? Gabriel, Miguel e Satanás, entretanto, isso não quer dizer que os outros não tenham. E isso mostra que eles são seres pessoais, ou seja, eles não são emanações divinas, poderes neutros como energia, mas são seres pessoais como eu e você, só que eles não são pessoas de carne e sangue, como você e como eu. Bom, Deus enviou o anjo Gabriel, esse anjo por nome Gabriel, à cidade de Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Nós conhecemos o resto da história. O anjo Gabriel anunciou a Maria de que ela ficaria grávida do Espírito Santo e que ela daria luz ao Senhor Jesus. Isso é uma amostra do que é que os anjos fazem. Eles levam comunicações da parte de Deus, levam informações da parte de Deus, eles cumprem as ordens
do Criador aqui nesse mundo. Uma outra coisa que nós aprendemos na Bíblia a respeito dos anjos é que eles guardam e protegem os servos de Deus. Lá no Salmo 91, verso 11, está dito: aos seus anjos Deus dará ordens a seu respeito, a respeito do piedoso, do temente a Deus, para que o protejam em todos os seus caminhos. Deus manda que os anjos protejam aqueles que são seus em todos os seus caminhos. Inclusive, isso significa que Deus zela por nós, Deus cuida de nós, e que em determinadas ocasiões que nós não sabemos, porque como nós já dissemos, os anjos são seres invisíveis, eles são espirituais, nós não percebemos. Em determinadas ocasiões, Deus manda anjos que nos protegem. Eu tenho certeza que você e eu já fomos libertos e livrados de situações por anjos mandados por Deus, os quais nós não vimos, não percebemos, não sentimos e não nos conscientizamos da presença deles, exatamente por conta da natureza espiritual dos anjos. Mas está escrito que Deus manda que seus anjos venham proteger aqueles que são seus. Proteger de acidentes, proteger de ataques malignos, enfim, há muita coisa acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor que nós não temos acesso por determinação de Deus e porque assim coube a Deus. Esse versículo é interessante, esse que eu acabei de ler, né, do Salmo 91, verso 11, porque foi o versículo que Satanás usou para tentar Jesus. Ele levou Jesus até o alto um templo, um local muito alto, o alto do templo, perdão, e disse para ele se jogar lá embaixo. E aí citou isso aí, porque Deus dará ordem aos seus anjos para segurar você. Em outras palavras, o diabo queria que Jesus tentasse a Deus. O fato de que Deus manda anjos para cuidar de nós não quer dizer que a gente, então, pode livremente desobedecer às leis que Deus nos deu, aos caminhos desse mundo. Por exemplo, você pular de um alto do prédio, se baseando nessa promessa de que Deus vai mandar seus anjos nos proteger. Deus nem sempre nos protege da nossa besteira, da nossa estupidez, das decisões erradas que nós tomamos. E eu não acho que ele vai mandar um anjo se você pular do alto de um prédio. Tanto é que Jesus Cristo respondeu a Satanás dizendo: sai, Satanás, porque também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas tudo isso é para dizer que os anjos são também protetores daqueles que servem a Deus. Também nós encontramos na Bíblia uma outra função dos anjos. Eles são adoradores. Eles louvam e adoram a Deus continuamente. Eu tinha dito que eles foram criados como uma raça para servir a raça humana. Esse é um dos dois principais propósitos que os anjos foram criados, porque o primeiro é para que eles louvassem, adorassem e servissem a Deus. E como parte disso, eles protegessem a raça criada à imagem e semelhança de Deus. Aqui nós lemos em Isaías, capítulo 6, do verso 2 até o verso 3, a visão do profeta do trono glorioso de Deus. Ele viu Deus assentado no alto e sublime trono, e ele diz que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nessa visão, Isaías viu os anjos, que ele chama de serafins, que estavam adorando a Deus continuamente. E diante da majestade de Deus, eles cobriam o rosto, porque não podiam contemplar a glória do Criador. E eles proclamavam a santidade de Deus. Santo, santo, santo. É o estilo hebraico de enfatizar alguma coisa. Deus é 3 vezes santo. A santidade dele não pode ser descrita de uma vez só. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ou seja, mais do que nós podemos descrever ou imaginar. Toda a terra está cheia da glória dele. E isso os serafins fazem. Os serafins proclamam, adoram dia e noite na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, porque o nosso Deus é digno disso, né? Ele tem esses anjos clamando a sua glória o tempo todo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, de 11 a 12, nós temos a visão agora do apóstolo João. E ele diz assim: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
e dos seres viventes e dos anciãos. Os seres viventes eram 4, os anciãos eram 24, e o número dos anjos era milhões e milhares de milhares, como eu disse, né? É um número que a gente não conhece, mas é um número limitado. Milhões e milhões de milhares de anjos estavam proclamando em grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória para todo sempre. Amém. Aqui nessa visão, na visão de Isaías, os querubins, os serafins estavam adorando a nosso Deus e Pai. Aqui na visão de João, no Apocalipse, os anjos estão adorando e louvando o Cordeiro que foi morto, mas vive e recebeu poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa é mais uma das funções dos anjos. Eles estão ocupados continuamente em adorar Deus Pai, Deus Filho, e muito embora a gente não tenha nenhum relato na Bíblia que fale da adoração ao Espírito Santo da parte dos anjos, mas nós entendemos que, como Deus é inseparável, aonde está uma pessoa da Trindade, aí estão as outras duas pessoas também. Mas, em quarto lugar, os anjos são executores do juízo divino. Eles executam os juízos de Deus. Eles são enviados ao mundo para trazer os castigos de Deus. Lá, pensando ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 8, no verso 6, João, ao descrever os juízos de Deus através dos selos, depois das trombetas e das taças, cada vez que um desses era aberto ou tocado, Deus derramava juízos. Ele diz que ele viu 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparando para tocar. As trombetas anunciavam o juízo de Deus nesse mundo. E quem tocava as trombetas, João viu, eram os anjos. Os anjos, a gente tem vários relatos no Antigo Testamento de Deus enviando anjos, anjos que às vezes a gente chama do anjo da morte, para executar juízo. O caso mais conhecido é o caso da morte dos primogênitos, lá no Egito, a 10ª praga. Deus mandou um anjo que, durante a noite, passou pelo Egito e onde não tinha sangue, ele entrou e matou o filho mais velho, inclusive o filho do próprio faraó. Nós temos um relato de Deus ter mandado um anjo que, numa noite somente, ele exterminou o exército assírio que vinha contra o povo de Deus. Também lemos de um anjo que Deus mandou e que estendeu a espada contra Jerusalém e matou quase que toda a população, metade da população de Jerusalém, através de uma peste, através de uma praga. Então, os anjos são executores do juízo divino. É que a gente não vê, mas muitos dos castigos temporais, muitas das calamidades, dos juízos que Deus derrama ainda hoje sobre a raça humana por causa dos seus pecados, isso é conduzido por anjos. Os anjos que trazem juízo divino sobre a raça humana por causa da sua desobediência. Da mesma forma que os anjos ministram para o bem dos que iam servir a Deus, eles trazem as pragas, as desgraças, os castigos temporais de Deus aqui nesse mundo. O que nos faz, então, pensar, né, do trabalho, né, ou que função temível dos anjos. Né? Bom, essas são pelo menos 4 das funções que nós encontramos na Bíblia, das quais os anjos são encarregados. Né? E agora eu queria falar um pouquinho de uma coisa que sempre atraiu muita curiosidade de todos, né? Que é a descrição dos anjos. Como é que eles parecem? Muito bem, vamos lá. Bom, frequentemente na Bíblia, os anjos são descritos como seres radiantes e gloriosos. Eles são espirituais, ou seja, eles não têm corpo como eu e você temos, de carne e osso, mas pode ser que eles tenham algum tipo de substância, sejam feitos de alguma coisa que ultrapassa a nossa compreensão, que não é desse mundo. Alguma coisa gloriosa, alguma substância distinta de tudo aquilo que nós conhecemos, né? Lembremos que nós somos criados por um Deus que é muito mais do que nós pensamos. E a gente não deve imaginar que Deus, a criatividade de Deus se reduziu a essa massa que nossa, que nos compõe, não é? Nosso Deus é capaz de ter criado uma outra raça, a raça dos anjos, feitos de um corpo
que para nós não conseguimos ver, porque eles se movem numa outra dimensão, mas que quando eles aparecem de forma radiante e gloriosa. Aqui você tem a visão famosa de Daniel, no capítulo 10. Ele diz que levantou os olhos e eis que um homem vestido de linho, com os lombos cingidos de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como estrondo de muita gente. Então, aqui Daniel está descrevendo o anjo que ele viu lá no rio, não me lembro o nome do rio onde ele estava, me escapa agora, ele estava lá na Babilônia, e ele viu esse anjo sobre o rio. E era o anjo que vinha trazer mensagens de Deus para ele. E a aparência dele era tão gloriosa, o brilho era tão intenso, que Daniel só pôde descrever se referindo às coisas que ele conhecia, e que eram as coisas mais brilhantes que ele tinha conhecimento, como ouro, berilo, relâmpago, tochas de fogo, bronze polido. Então, são coisas que brilham, que refugem. E foi isso que Daniel escolheu para definir a aparência do anjo que tinha aparecido para ele lá às margens do rio da Babilônia. Agora, em Mateus 28, 2-3, nós lemos o relato de que quando as mulheres foram no domingo de manhã, ver o Senhor Jesus para ungí-lo, né, conforme elas desejaram, diz aí que teve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Essa é a descrição que as mulheres passaram para Mateus, que registrou o evangelho. O anjo que tinha descido do céu e que tinha removido a pedra, olha a força, né? Olha a força. Ele removeu a pedra, sentou-se sobre ela, e o aspecto dele era como relâmpago, e a veste alva como a neve. Olha que coisa extraordinária, não é? É a maneira que Mateus encontra para descrever o brilho glorioso destes seres. Bom, aqui eu quero aproveitar, fazer uma pausa para cumprimentar o Eduardo Luiz, o Ednei José, a Fanny Ribeiro, todos eles são membros do Vivendo, são membros da nossa comunidade do Vivendo as Escrituras já há alguns meses e têm participado ativamente aqui na nossa comunidade. Meu abraço para Eduardo, Guilherme, e meu abraço para Eduardo, para Ednei e Fanny Ribeiro. Muito obrigado pela sua participação. Deus os abençoe. Se vocês querem conhecer a nossa comunidade, aproveita, escreve aí nos comentários comunidade e nós vamos mandar o link para vocês, ok? Então, os anjos são assim. Agora, muitas vezes eles aparecem em formato humano. Eles tomam uma forma humana, mas na maioria das vezes que eles aparecem com essa aparência gloriosa, essa aparência que só pode ser descrita usando essas figuras e essas comparações dentro do conhecimento da época. Agora, outra coisa importante, hierarquia. Isso todo mundo quer saber e todo mundo pergunta, não é? E eu também, não é? Eu queria saber mais a respeito disso. Aparentemente, existe uma hierarquia entre os anjos. Eles são divididos em diferentes ordens e classes. Isso aí não é de estranhar, porque Deus, quando criou a raça humana, ele colocou também hierarquia, por assim dizer, vou usar o termo hierarquia porque não encontro um melhor. Hierarquia no Estado, na sociedade, hierarquia na igreja, hierarquia, quando eu falo, é pessoas que estão na liderança e, nesse sentido, elas têm mais responsabilidade do que outras, né? Elas ocupam um ofício um pouco mais elevado. Na própria família, o homem é o cabeça da mulher, embora sejam iguais, os anjos são todos iguais, eu acredito, mas eles ocupam diferentes posições dentro da hierarquia angelical. O que a gente sabe? A gente sabe que existem arcanjos, por exemplo, Miguel, o arcanjo Miguel é mencionado lá em Judas, verso 9. Nós ouvimos falar de serafins, acabamos de ler no livro de Isaías, capítulo 6, de 2-3, e nós lemos também em Ezequiel, capítulo 10, verso 21, a respeito dos querubins. E
a palavra querubim aparece algumas vezes, também em Ezequiel, em outros lugares de Ezequiel, vai aparecer também se referindo aos anjos, né? Determinada categoria de anjo. Então, eu sei que tem arcanjo, serafim, querubim e tem os anjos. Então, eles estão organizados de maneira hierárquica, exatamente o que é que faz cada classe, nós não sabemos direito. Aparentemente, os arcanjos são os comandantes dos exércitos angelicais colocados por Deus. Os serafins estão ocupados da adoração, querubins parece que estão associados com proteção e guarda, e os anjos são mensageiros enviados de Deus para todo mundo, para servir aqueles que são seus. Inclusive, eles estavam presentes lá na tentação, socorrendo o Senhor Jesus, e também no jardim do Getsemane, onde Lucas diz que um anjo do céu desceu e confortava o Senhor Jesus, à medida que ele suava sangue. Qual a relação dos anjos com Deus? Eles são servos fiéis que obedecem e servem a Deus. Salmo 103, verso 20: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Olha aí, os anjos são servos fiéis de Deus. Esses servos, eles são servos fiéis de Deus porque foram confirmados nesse propósito. Em algum momento da história, depois da criação da raça angelical, aparentemente houve uma rebelião liderada por um desses anjos, talvez um querubim, chamado Lúcifer. E uma parte dos anjos seguiu Lúcifer em sua desobediência e rebelião contra Deus. E uma parte permaneceu fiel. A proporção nós não sabemos. Esses que permaneceram fiéis foram confirmados na sua decisão de servir a Deus para sempre. E eles não podem mais cair. Gabriel não pode virar Satanás. Nenhum anjo pode virar um demônio. A posição deles foi confirmada. Mesma coisa com os anjos que se rebelaram. Deus confirmou a posição de Lúcifer e dos anjos que se desviaram. Eles não podem se converter. Eles não podem voltar para se submeter a Deus. Deus os confirmou na decisão que eles tomaram. Então, quando a Bíblia fala dos anjos fiéis, fala dos anjos eleitos, Paulo se refere a eles como sendo anjos eleitos, são esses anjos que permaneceram fiéis a Deus e sobre os quais eu venho falando até agora. Os rebeldes vou falar daqui a pouco, mas por enquanto nós estamos falando desses que permaneceram fiéis a Deus. E o salmista diz que eles são valorosos em poder, que executam as ordens de Deus e obedecem à palavra. Os anjos não pecam, esses eleitos, eles não cometem pecado, embora eles sejam seres morais, eles foram confirmados no bem e eles servem a Deus dia e noite com fidelidade, alegria e submissão completa, não é? Vai ser assim da ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar e criar um novo céu e a nova terra, e nós formos transformados, quando nós herdarmos um corpo glorioso como o de Cristo. Então nós não teremos mais pecado, seremos imortais, incorruptíveis e não poderemos mais pecar. Mas até lá, a nossa luta é diária, não é? Muito bem. Então, com relação a Deus, os anjos são servos fiéis e eles participam do plano divino, executando as ordens de Deus referentes à história da redenção. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 7, o autor diz assim: quanto aos anjos, diz, e aí ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento, dos seus anjos Deus faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, Deus os utiliza para os mais diferentes propósitos. É essa a relação dos anjos com Deus. Com relação aos homens, eles são mensageiros. Isso nós já vimos, citamos inclusive Lucas capítulo 1, de 26 a 27. Eles são protetores, não é? Aqui a gente lê no livro de Atos, capítulo 12, verso 7, que apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na prisão. A prisão aqui é a prisão onde estava Pedro. Pedro estava preso, no dia seguinte ia ser apresentado ao povo por Herodes e ia ser decapitado como Tiago havia sido. Mas naquela noite um anjo apareceu e uma luz brilhou na cela, porque como vimos são seres gloriosos, radiantes. Ele tocou no lado de Pedro e acordou Pedro dizendo: levante-se depressa. E aí as correntes caíram dos punhos
de Pedro, por onde a gente também percebe que aparentemente os anjos eles têm algum tipo de poder para manipular esse mundo, né? A presença do anjo ali fez com que aquelas correntes caíssem das mãos de Pedro. Anjos são capazes de infligir doenças e pragas, e eles têm determinados poderes que nós não temos, né? Eles são uma raça superior à nossa. Então, eles são mensageiros, são protetores, são observadores. Olha, quem não lembra aquela passagem em que Jesus disse assim: eu digo a vocês que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Já pensou nisso? Que os anjos estão observando a raça humana, que eles acompanham a história da redenção. Eles acompanham a evangelização do mundo. E toda vez que um pecador se arrepende, eles se alegram, eles se regozijam, porque eles estão vendo que o plano do seu Criador está prosseguindo e que mais e mais pessoas estão chegando para serem servas do Deus Altíssimo e para, com os anjos, louvarem e glorificarem a Deus. Os anjos, em vez de ficar com inveja, não é? Dos mistérios de Cristo e do Evangelho, eles, na verdade, se alegram cada vez que alguém se converte e chega à presença do Senhor. E aí vem a pergunta, não é, que não quer calar, muita gente quer saber: tem anjo da guarda, pastor? Bom, a Bíblia não ensina explicitamente que cada pessoa tem um anjo da guarda específico que Deus designou para acompanhar aquela pessoa até o dia da sua morte. No entanto, existem passagens que nós já vimos, sugerem que os anjos protegem os servos de Deus e que servem aos crentes, embora nós não estejamos conscientes e sensíveis à presença de anjos, né? Pode ser que, em determinada ocasião, algum crente verdadeiro possa ter sido ministrado por um anjo, e se isso aconteceu, e ele viu isso, ele percebeu isso. Então, se isso aconteceu, isso aí não é padrão. Deus, em nenhum momento na Bíblia, no Novo Testamento, Deus manda que nós esperemos isso, que ele mande um anjo para atender as nossas necessidades visivelmente. Eu me refiro visivelmente. Invisivelmente, nós já vimos que isso acontece. Então, eu não vou dizer que Deus não pode me fazer ver um anjo. Eu nunca vi um anjo. Não quer dizer que Deus não me possa fazer ver um anjo depois de 43, 44 anos de crente que eu sou, não é? Mas isso seria uma exceção e eu não espero que isso aconteça. Se acontecer, eu preciso tomar cuidado, primeiro para saber que é um anjo de Deus, porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, e terceiro, qual a intenção desse anjo, não é exatamente o que é que ele deseja de mim. Eu me sinto mais seguro seguindo a providência, a palavra de Deus, vendo de que maneira a história está acontecendo, me aconselhando com outras pessoas. É assim que eu me sinto mais seguro e não estando aberto para esse tipo de manifestação, que aí o mundo, como eu disse, né, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual ao nosso redor, nós não sabemos muita coisa e nós podemos, de repente, estar nos abrindo para seres malignos que estão esperando apenas uma oportunidade para nos visitar. E que vai ser o próximo assunto que eu vou tratar agora a respeito dos demônios. Mas só para terminar aquela questão do anjo da guarda, nós temos passagens como Hebreus 1,14, que eu já li, que eles são espíritos ministradores para servir, o Salmo 91, verso 11, que ele nos protege, e aquela passagem que diz: cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, eu afirmo que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está nos céus. Aqui não dá base nenhuma para anjo da guarda, está apenas dizendo que Deus envia os seus anjos para cuidar dos seus pequeninos, no caso pode ser tanto as crianças como os seus menores servos, e que esses anjos estão constantemente na presença de Deus, prestando relatório, escutando as ordens de Deus e executando essas ordens com relação a nós. Na verdade, essa história de anjo da guarda, ela tem origem em outras fontes que não a revelação bíblica. Deus envia os seus anjos para cuidar e proteger, mas eu não creio que haja um anjo que Deus designou para cuidar de mim do dia que eu nasci até o dia que eu morri. Isso aí
eu não vejo nenhum fundamento na palavra de Deus. Meu abraço para Washington Rodrigues e Luiz Silva, membros há 6 meses da comunidade Vivendo as Escrituras. Muito obrigado, queridos irmãos. Gente, eu agora vou falar a respeito dos demônios, mais ou menos 15 minutos, e depois nós vamos ter perguntas e respostas. Mas isso vai ser dentro da nossa comunidade Vivendo as Escrituras. Se você tem interesse em participar, em conhecer, é só colocar aí nos comentários comunidade e nós vamos mandar o link para o direct, para o seu direct, para que você possa participar, para você possa conhecer e das outras vezes participar da live por completo, não é? Então, aqui eu vou encerrando, agradecendo a sua participação, você que esteve conosco até agora, a respeito dos anjos, e agora vamos falar dos demônios, mas vai ser dentro da nossa comunidade, né? E terça-feira que vem tem mais live e assunto quente também. Assunto polêmico, mas que nós queremos para abençoar o povo de Deus. Você pode visitar o nosso site, vivendoasescrituras.com.br, e conhecer tudo aquilo que a nossa comunidade oferece para você. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês do Insta e vamos continuar aqui com o nosso pessoal da comunidade.